Isso é uma coisa que eu sempre falei pro Rick, né? Primeiro que a barbearia dele é uma experiência, né? Então foi uma coisa que sempre me fez querer voltar, né, para a barbearia dele. Eu acho que foi o grande motivo da gente começar a entrar nesses assuntos. Porque, pensa bem, né? Tinha muita gente, muita coisa pra gente conversar. Eu acho que as primeiras vezes que a gente conversou mesmo, eu já conhecia ele. A gente, como você disse no início, né? A gente tem um laço aí meio familiar também. Não somos parentes, mas a gente se conhece há muito tempo e as primas dele são minhas amigas, foram as duas minhas madrinhas de casamento. Então, eu já conhecia ele, fazia bastante tempo que eu não ouvia. A minha esposa falou assim, ó... O primo da Edilane começou a cortar cabelo, porque você não vai lá cortar com ele, né? Eu tava procurando um barbeiro, cheguei lá, vi móveis que o cara fez com as próprias mãos, um sofá que o cara fez com as próprias mãos, tinha um violão pendurado na parede, tinha um espelho e do lado era tipo uma espécie de um caixotinho assim, né? Onde você colocava as coisas. Tudo muito bonito, tudo muito combinando, uma música tocando. Eu falei, caramba... Esse cara aqui, ele tá me dando não só um corte de cabelo, eu tô pagando para ele por uma experiência de sentar aqui, de bater um papo. E o primeiro papo que a gente começou a conversar foi sobre música. O interesse que ele tem, o interesse que eu tenho. Eu sou violinista desde os, 9 anos de idade, mais ou menos. Toco na igreja. O Rick já frequentou a igreja onde eu vou lá também por bastante tempo. Então a gente tinha bastante coisa em comum relacionado com a música para conversar. Mas aquele negócio da experiência não saía da minha cabeça, né? E um dia ele me pediu um feedback. Tiaguinho, me fala, o que você achou aqui da minha barbearia? Cara, foi tudo que eu precisava, né? Pra gente entrar nesse assunto. E foi uma coisa que eu observei que ele tinha muito dele, né? É um cara que, agora falando, né, um pouquinho, entrando um pouco na parte técnica do comportamento, né? É um cara com um espírito super empreendedor, é um cara que vai pra cima, que faz o que fala, que vive pelo exemplo, que tem sua ideologia, que gosta de viver tranquilo, que gosta de dar um rolê na praia, que gosta de tocar um violão, que gosta de jogar seu basquete, andar seu skate, mas que faz as coisas. Mas mais do que isso, se eu fosse colocar a característica número 1 do Rick, é uma habilidade social muito grande. Social no sentido de conversar, no sentido de influenciar, no sentido de se comunicar. E é um cara que faz uma leitura das pessoas muito grande. Aquele dia eu cheguei de foninho, ele já me conhece. Toda vez que eu chego aqui, ele põe Frank Sinatra para tocar, porque ele sabe que eu gosto. Ele me dá aquela experiência. Mas aquele dia ele viu que eu cheguei, cumprimentei, coloquei meu fone, fiquei quieto no sofá. Ele me respeitou, entendeu? Ele me respeitou. A hora que o cliente saiu e eu tirei o fone, Tiaguinho, esse aqui é o Matheus, esse aqui é o Tiaguinho. E a gente começou a conversar. Então, essa leitura, né, de qual é a necessidade da pessoa naquele momento, isso eleva o seu atendimento ao público para outro nível, cara. Para outro nível, porque a partir do momento que você faz a leitura do que aquele seu cliente está esperando... Teve dia de eu chegar na barbearia, de o Rick tá trocando ideia com o cliente dele da cadeira, falando gíria pra caramba, trocando ideia e gesticulando. A hora que ele foi me atender, ele virou a chave. Isso não é ser falso, isso não é vestir máscara, isso é ter traquejo social, cara. Isso é ter habilidade de sociabilidade, entendeu? Traquejador. Né?